Salve aí, rapaziada. Estou falando de Palmeiras. Meu nome é Thiago Campana e sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Ontem o Palmeiras perdeu para o São Lourenço fora de casa por 1-0, certo? O gol do... eu tava com... Herrera. Gol do Herrera, lateral direito do São Lourenço, que teve uma avenida para fazer o que ele bem quis. Um campo gigante, deserto, sem ninguém. Parecia que o Palmeiras estava com -5 no campo, porque não é possível dar tanto espaço para alguém. Enfim, deixa eu já começando falando de arbitragem, né? Porque eu sempre começo falando de arbitragem, normalmente, né? Não sempre, mas o juiz foi bem, apitou corretamente, aplicou os cartões, ok, de uma forma correta. O Bruno Henrique matou um contra-ataque, mereceu o cartão amarelo. Thiago Santos deu umas pancadas, mereceu o cartão amarelo também. Mas a verdade é que é Libertadores, velho. Então a juizada vai ser assim, vai ter um critério pra um, não vai ter pra outro. Geralmente apita pro time da casa, principalmente quando é argentino, mas arbitragem muito correta, sem falar nada, beleza? Vamos falar o que então? Vamos falar do Filipão. Cara, ontem o Scarpa não podia jogar porque a avó dele faleceu, ok, voltou pro Brasil. O Goulart tava machucado, né? Na verdade, não machucado, mas sentindo o físico, então não jogou. Quem jogou então? Felipe Pires. Felipe Pires foi a indicação do Filipão, o Filipão quis ele, o Filipão pediu a contratação dele, né? E cara, o Carlos Eduardo também não dava pra ter jogado porque tá sentindo um desconforto, enfim. E o Felipe não dá. O Felipe tem cara, e o Filipão sabe disso, cara. O Filipão treinou o Euler, cara. Tem cara que é pra você colocar no segundo tempo pra ele meter uma correria pra cima do adversário, não tem outra função. É isso, e o Felipe Pires é esse cara. Não que o Euler fosse esse cara, pelo contrário, o Euler é um baita de um jogador. Mas, cara, o Euler, quando ele entrava no segundo tempo, ele era muito mais eficaz do que no primeiro. Assim como o Felipe Pires deve ser. Certo? Eu não sei, o Felipe Pires nunca entrou no segundo tempo aqui, né? Entrou algumas vezes, mas... vocês entenderam. E falar nisso, né? Eu acertei, infelizmente eu acertei, porque eu falei que o São Lourenço seria o jogo mais difícil, né? Nessa primeira fase aqui fora de casa. Eu acertei, foi a derrota. Provavelmente, né, a única derrota que a gente vai ter nessa primeira fase, porque em casa o time joga de uma forma diferente. E eu não entendo esse duplo pensar, tá ligado? Por que a gente tem que jogar de uma forma fora de casa e uma forma dentro de casa? Eu sei que é Libertadores, que fora de casa o outro time vem. Mas, cara, se a gente se impõe, como foi o ano passado, com o Roger, por exemplo, a gente se impôs contra o Boca lá. A gente se impôs, a gente jogou um pouco mais recuado, ok. Mas a gente se impôs, a gente jogou o nosso futebol, fizemos 2-0 e demos outros ataques. Com o Filipão não, a gente dá um ataque e tá bom. No primeiro tempo a gente deu 2-3 ataques muito bons, inclusive a bola na trave com o Moisés, de uma bicicleta maravilhosa. Só, cara, no segundo tempo ele fez as alterações do intervalo já com medo do jogador ser expulso e ferrou o time, cara. O Filipão ferrou o time, essa é a verdade. Tá, o Antônio Carlos falhou no gol, falhou sim, já vou falar disso. Mas, cara, ele ferrou o time. A marcação que estava encaixada ali, porque no primeiro tempo, apesar do São Lourenço ter tido algumas oportunidades também, foi um bom jogo no primeiro tempo, o Palmeiras estava encaixado, certo? O Palmeiras pouco sofreu. Mas daí o Filipão inventou, já no intervalo tirou, 2 jogadores estavam amarelados. Cara, tudo bem, deixa correr. Foi expulso. Puta, aí você dá uma fechada. Que ele tirasse um jogador, mas os dois jogadores do meio campo. 2 jogadores estavam fazendo partidas razoáveis, ok. Mas mesmo assim, não dá pra você já fazer 2 alterações no intervalo. A não ser que seu time esteja perdendo. Ou você tenha tido uma contusão. Por cartão, tira um, deixa o outro. Tirava o Thiago Santos, que é esse primeiro volante, mais brucutu, mais marcador, tá ligado? O cara que vai bater. Deixava o Bruno. Porque o Bruno é o cara que faz o time jogar. Ontem, ok, o Bruno não tava fazendo uma partida tão boa, mas mesmo assim, cara, deixava ele. Porque aí você não precisa reposicionar o Moisés. Quando reposicionou o Moisés estava encaixado ali jogando como um terceiro homem de meio campo, e tava bem no jogo o Moisés no primeiro tempo. Cara, ele matou o time na hora que ele tirou essa condição do Moisés, tá ligado? Daí o Moisés teve que vir mais pra trás pra jogar o Lucas Lima e deixou um buraco no meio de campo. Teve falhas individuais de jogadores? Sim, com certeza. Mas pra mim, o principal culpado da derrota é o Filipão. E não passa pano pra Filipão, porra. Mas é só a quinta derrota dele. Não sei o que lá, a segunda no ano. Tá, dane-se, meu time não tá jogando nada. Para de passar pano pra Filipão, cara. O time joga bem um jogo e joga mal outros 5, 6. Não dá pra ser assim.
E lembra que eu fiz o vídeo falando que uma hora a gente ia precisar jogar bem pra ganhar? E essa hora não ia chegar? Foi ontem. E a gente continua com a incapacidade de virar jogo. Isso tudo bem, desde o tempo do Roger. Mas, cara, eu não consigo entender essa incapacidade de ter uma reação. Parece que os caras não sentem o jogo. Ontem era 40 minutos e os caras tocando bolinha de lado. Cara, eu me irritei. Eu me irritei, mano. E quando eu fico muito irritado, eu fico quieto. Eu não consigo falar nada. Eu fiquei assim assistindo o jogo, ó. Cara, porque não dá, velho. Não dá pra jogar tão mal. Não dá, Filipão, pelo amor de Deus, esquece Felipe Pires, põe ele no máximo no segundo tempo. Assim como o Carlos Eduardo. Admite que você errou ao trazer esses jogadores. Põe o Zé Rafael, porra! Você precisa do meio-campo forte, um meio-campo que marca, um meio-campo que ataca ao mesmo tempo. Coloca o Zé Rafael! O Zé Rafael ontem era pra jogar ali aberto pela direita, onde ele já jogou muitas vezes no Bahia assim. Ou você poderia, já que você falou que o Zé Rafael é o substituto do Dudu, joga o Dudu pra direita e o Zé Rafael na esquerda? Qual a diferença? Qual a diferença? Nenhuma. Ele não escala o Zé Rafael por birra. Porque não foi ele que indicou esse jogador, porque não foi ele que trouxe esse jogador. É só por isso, não tem outra desculpa. Cara, se ele vem falar o Zé Rafael tá mal fisicamente, tá bom. Vai, passa. Mas não tá mal fisicamente, o cara tá 100%, o cara tá destruindo nos treinos, segundo a imprensa fala, e não tem oportunidade. Assim como o Arthur Cabral. O cara tá destruindo nos treinos, tal, segundo a imprensa tá falando, os setoristas, e o cara não tem oportunidade de jogar. Aí joga o Daverson, que joga bosta nenhuma. Cara, ele tá em boa fase, ok. Mas é um jogador ruim, cara. É um jogador que, ele tem sérios problemas pra dominar a bola, assim como o Borja. Mas é um jogador que estava em boa fase. E ainda tá, eu acho. Ele fez ontem um jogo muito ruim. Mas você vê o lançamento que ele dá para o Moisés, é de um cara que sabe jogar bola. Certo? O cruzamento perfeito no peito do Moisés. Dudu ontem também muito abaixo. Certo? Mas Dudu é o Dudu. Dudu não dá para tirar do time. É Dudu e mais 10. E muita gente não fala, mas para mim o Everton falhou no gol. Desculpa. Eu falei isso nos grupos, os caras, não falhou. Eu falei, mano, eu acho que falhou. Aí eu esperei os lances saírem, revi o gol, vi por outros ângulos, eu falei, mano, ele falhou, cara. Dava pra ele dar um passinho pra direita. Claro que o goleiro não tem como saber que o cara vai chutar e acertar um chute bom daquele. Mas, cara, se ele dá um passinho pra direita, ele pegava a bola. Antes do cara chutar. Na hora que o cara arma o pé pra direita, é claro que ele vai chutar. Ele não tá esperando ali armar pra dar um passe, ele dá o passe com a esquerda mesmo. E não tinha ninguém do time dele ali. O que ele fez? Armou pra direita, o Everton ficou parado. Pô, dá o passo, cara, pra frente e pra direita, ele pegava aquela bola tranquila. A bola veio saindo dele. Foi um belo chute? Foi um belo chute, mas defensável. Talvez o Prazo ou o Jailson pegasse aquela bola. Eu tenho quase certeza absoluta que os dois pegariam aquela bola. Falhou, cara, desculpa. Certo? Pra mim, primeira falha dele no ano. Mas falhou. Pra mim, falhou. Você não vai mudar minha cabeça. Eu vi e revi o lance mais de 10 vezes. Falhou. Pronto. E não é demérito nenhum falhar. Todo mundo falha. Uma hora ou outra o pessoal falha. E seu Antônio Carlos. Ô, Antônio Carlos. Pelo amor de Deus, cara. Você ficou olhando o cara dominar a bola na sua frente, mano. E ainda na hora que o cara chutou, você vira as costas. Abre o campo do cara. Pô, vá pra puta que pariu, rapaz. Antecipa. Encurta a distância. Fecha ali no cara. Não é possível, cara. Isso é básico no futebol, cara. Isso é básico. Isso você aprende nas categorias de base, com fraldinha, cara. Com 5, 10 anos de idade, no máximo, você aprende isso. Encurta. Fecha o espaço. Cara, se ele fez espaço ali, o cara não ia conseguir chutar. Ou talvez até chutasse e tal, mas enfim. Mas ia dificultar um pouco. Porque não é possível você ficar olhando o cara. Ele ficou olhando o cara. Bom. E meu, o segundo tempo não teve tantas coisas assim, né? Teve esse lance aí do São Lourenço e teve mais alguns outros lances esporádicos e tal. Porque o São Lourenço depois fez o gol, se fechou. E cara, o São Lourenço tá em muito má fase no Campeonato da Argentina. O segundo jogo que eles ganham na Libertadores, mas na Argentina eles estavam em péssima fase. Péssima.
E conseguiram, o Palmeiras mais uma vez ressuscitou um morto, né? Sempre o Palmeiras ressuscita mortos. Parabéns, Palmeiras. Olha, nota 10, viu? Katsu. Bom, e cara, não tem muito o que falar do jogo. O Palmeiras jogou mal, certo? No primeiro tempo até gostei do time, da entrega e tal. O Moisés bem no primeiro tempo, no segundo tempo o Moisés sumiu do jogo. Mas, cara, bem no primeiro tempo, inclusive no segundo jogo ele foi jogar na posição que ele gosta e sumiu, né? Tem algumas coisas no futebol também que não dá pra entender, né? Bom, Lucas Lima. Não tem o que falar do Lucas Lima, né? Bom, vamos lá. O Everton, vou dar uma nota 4 pra minha bola defensável. Cara, fez uma outra defesa importante no segundo tempo e tal, mas. Nota 4. Eu gostei dos dois laterais, cara. O Marcos Rocha eu vou dar uma nota 7. Ele conseguiu conter ali os avanços pelo lado dele, foi bem. E pro Diogo Barbosa, já vou falar a nota do Diogo, vou dar um 7,5. Pra mim o Diogo acho que foi quem jogou menos pior ontem, cara. Eu gostei da partida do Diogo. O Gustavo Gomes também foi bem. Tanto que o Gustavo Gomes eu vou dar uma nota 7,5 também. Não teve culpa no gol, nenhuma. E ainda salvou algumas outras boas bolas. O juiz estava meio que de marcação com ele, mas mesmo assim ele conseguiu, né? Mas, cara, arbitragem de Libertadores, né? O Bland se jogou toda hora e toda hora ele dava falta. Então, normal. Antônio Carlos eu vou dar nota 3. Cara, não dá pra virar as costas no gol. Não dá pra você não apertar o cara. Velho, é só você ali, não tinha volante. Cadê os volantes? Onde tava o Felipe Melo, o Bruno Henrique já tinha saído. Felipe Melo, Moisés. Cadê? Onde estavam esses caras na hora do gol dos caras? Não é possível. Foi um contra-ataque, ok, mas cadê esses caras? Estavam fazendo lá no meio de campo, lá na frente, cara. É o que eu falo, da recomposição defensiva. E outra, a defesa encalacrada lá dentro da nossa área. Pra quê? Sai todo mundo. Na hora que sai todo mundo, você já encurta o espaço de meio time dos caras. Foi uma sucessão de erros o gol, essa é a verdade. Bom, mas pro Antônio Carlos aí, péssimo ontem, péssima partida. E péssimo não só no gol, mas alguns posicionamentos muito mal e tal. Meu, partida pra se esquecer também. Mais uma dele, né? Eu que já defendi o Antônio Carlos aqui, eu não acho ele uma bosta de zagueiro, como todo mundo fala. Ele não é a oitava maravilha do mundo também. Ele não é o novo Luiz Pereira, mas também não é o novo, sei lá, o novo Célio Lúcio, o novo Alexandre Rosa, tá ligado? Ele não é um cara tão horrível assim. O novo Alexandre Bocão. Bom, Thiago Santos, partida abaixo do Thiago. Mas, cara, o Thiago é um volante que ele pode entregar não muito mais que aquilo. Ele marca e toca de lado, marca e toca de lado, marca e toca de lado. Na hora que ele é pra jogar no lugar do Felipe Melo, como esse cara de fazer a bola girar, fazer o time jogar, não dá, cara. Não é esse jogador. Uma coisa que o Filipão poderia ter feito ontem, já que ele queria escalar um time com 3 volantes, era colocar o Lucas Lima, já que ele não gosta do Zé Rafael, mas escalar o Lucas Lima desde o começo, porque o Lucas Lima cadencia o jogo, certo? Você tiraria um pouco ali do peso do Felipe Pires e jogaria o Felipe pro segundo tempo, precisando de uma alternativa em velocidade pelos lados. Mas não dá. O Filipão tá escalando muito mal esse ano, tá substituindo mal também. Ele acerta um jogo e erra 4, 5, por isso que o Palmeiras tá jogando tão mal. Entendeu? Nota 4 pro Thiago. Bruno Henrique, vou dar uma nota 5,5. O Bruno tava até fazendo a partida razoável e tal, mas tomou um cartão num contra-ataque que ele matou. Aí teve que sair, nota 5,5. Mas mesmo assim eu não teria tirado o Bruno. Não teria. Certo? É um cara que dá muito poder de marcação ao meio campo. E, ele faz a bola chegar com qualidade à frente. Ao contrário do Thiago Santos. Entendeu? O Moisés, bem no primeiro tempo, mal no segundo, vou dar uma nota 6 pra ele. Aquela bicicleta que ele deu foi coisa de cinema, cara. Merecia ter entrado. Felipe Pires, 3 também, péssimo. Péssimo, errou quase tudo. O Dudu, vou dar uma nota 5. Precisava mais do Dudu ontem, né? Pegar essa bola, decidir, ir pra cima com velocidade, tava tentando driblar, arrumando uma falta ali na entrada da área, que seja. O Dudu fez pouco isso ontem, o time rendeu pouco, mas não dá pra esperar de um time que tem um orçamento gigante como o Palmeiras, que só um jogador preste, certo? Que só um jogador decida. Tem que ser um conjunto. E o conjunto não vem funcionando. Quando funciona, a gente goleia, como foi contra o Novo Horizontino. O Daverson, vou dar nota 4 pro Daverson também. Mal, ele acertou aquele belo passe pro Moisés, mas mal no jogo todo.
como um todo mal. Ainda deu a sorte de não ter tomado vermelho, olha que coisa, que beleza, né? Que ele adora tomar vermelho. Entraram aí o Felipe Melo também. Meu, o Felipe Melo volta trotando no gol dos caras, velho. Por que ele volta trotando, cara? Por quê? O time precisando dele lá pra marcar com o primeiro volante, ele volta trotando, cara. Não dá. Você defendeu o Felipe Melo, cara, não dá, cara. O Felipe Melo ontem foi muito mal. Entrou mal. Cara, toda bola que ele pegava, ele tentava um lançamento de 50 metros. Ele não é o César Sampaio, ele não é o Gerson. Ele é o Felipe Melo. Ele lança bem a bola, sim. Eu adoro os lançamentos do Felipe Melo, mas ontem não era pra fazer isso. Um time todo fechado, como o São Lourenço tava depois do gol, principalmente, não dá pra você ficar lançando bola. Você tem que tocar, cara. Fazer triangulação, esperar a passagem. Cara, tentar um gol de cabeça, enfim. Mas não dá pra você ficar toda hora dando lançamento. Vai favorecer a defesa. Um lançamento ou outro num contra-ataque, ok. Mas toda hora que ele pegava a bola, era pá, lançamento do Felipe Pires, lançamento pro Dudu. Meu, não dá, cara. Não dá. Péssimo, ontem péssimo, nota 4, 3 pra ele, vai, sei lá, 3. Até perdi o fio da meada aqui, quem entrou também, Lucas Lima. Nossa, Lucas Lima eu vou dar um 2. Sem falar muito, 2. E no final entrou... Quem foi o outro que entrou, cara? Esqueci, velho. Saiu o Felipe Pires, entrou o Lucas Lima, né? Não, o Lucas entrou no intervalo. Saiu o Felipe Pires, entrou o Rafael Veiga sem nota, cara. O Veiga entrou, já tava tudo bagunçado. E o Veiga não é pra jogar naquela posição. O Veiga não rende ali. O Veiga já jogou alguns jogos assim com o Eduardo Batista. Com o Eduardo? Acho que foi com o Eduardo ou foi com o próprio Cuca em 2017 e não foi bem. Ele não joga bem aberto. Ele não consegue jogar aberto. O negócio dele é jogar de meio pra frente, de frente pro gol, cara. Ele é um cara de finalização. Ele não é o Scarpa. O Scarpa consegue jogar aberto. O Scarpa sabe, o Scarpa tem habilidade. O Rafael Veiga não tem tanta habilidade. Ele é forte, ele é um cara que tem bom passe e chute. Acabou. Ele não é esse cara que vai conseguir driblar ali 2, 3 na lateral e cruzar a bola pro centroavante fazer o gol. Ou dar um chute espetacular. Ele até tem um bom chute, mas não é pra jogar ali. O que você poderia ter feito, Filipão, é até colocado o Veiga, mas no meio e aberto o Lucas. O Lucas já jogou assim no Santos. E jogou particularmente bem em alguns jogos. Mas não dá pro Veiga jogar aberto. Você errou tudo e Filipão, nota 0. Meu, foi quem fez o time perder ontem, foi ele. Essa é a verdade. Não tem outro cara, não tem desculpa. Foi ele, cara, foi ele. A derrota é na conta dele. Não passem pano pra Filipão. Aliás, não passem pano pra ninguém, cara. Pra ninguém. Eu falo aqui jogo a jogo. Certo? Tanto que no jogo passado eu defendi o Antônio Carlos, isso eu tô metendo pau no Antônio Carlos. Que foi um dos piores do time ontem. Se não foi o pior, tá ligado? Mas, cara, não passem pano. É vergonhoso passar pano, cara. É ridículo. Não é porque o cara, é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, foda-se, caguei. Ele tem que ser criticado. É aquela coisa que eu já falei lá no começo do meu canal, quando eu falei ídolos intocáveis. Cara, não existe uma pessoa que não é passível de crítica. Todo mundo é passível de crítica. Certo? Meu, se você pensa assim, cara, você passa a mão na cabeça de muita gente errada. E onde o Filipão errou feio, não só ontem, como vem errando há muitos jogos. Não passe a mão na cabeça do Filipão, pelo amor de Deus. Beleza? Nossa torcida ontem foi em bom número lá na Argentina, né? Cantou pra caramba, mas infelizmente viu um time sem brio, um time que não consegue reagir, toma um gol e não consegue virar o jogo. Não entendo essa apatia, cara. Forte abraço a todos. Avante, palestra!